Estamos de volta com o Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor e economista Dércio Garcia Munhoz. Professor, o senhor disse que o investimento público é importante, mas ele não tem essa capacidade de imediatamente alavancar o crescimento. Então, o que é preciso fazer? Bom, veja bem, eu digo o seguinte, para eu melhorar alguma coisa, eu tenho que parar de piorar, né? Então, uma das coisas que está prejudicando, como eu dizia antes, eu aumentando os juros, eu estou reduzindo a capacidade de compra da população. Eu não posso fazer isso. Esse é um dos pontos, né? Parar de piorar. Eu não posso aumentar os juros, tenho que reverter isso, porque as pessoas estão pagando mais juros, as empresas, e com isso diminui a capacidade de compra, a produção e o emprego, né? Essa é uma questão. A outra questão, por exemplo, eu não posso aumentar impostos, porque se eu aumentar impostos, também reduzo aumento de preço, menor capacidade de compra da população. Além dessa questão, eu tenho o problema também, por exemplo, do abono anual do PIS. Ora, do PIS-PASEP. Na medida que eu ia pagar agora para todo mundo, né? E as famílias e a economia diziam que ótimo que chegou o momento de pagar o abono anual do PIS. Assim nós vamos ter um fôlego e vamos recuperar uma parte da perda que estamos tendo de produção e emprego. Aí o governo fala, não, isso aí metade só vou deixar para o ano que vem. Eu falo, não, se pudesse era você antecipar o do ano que vem para esse ano. Você tem que reforçar a demanda. Então o que é? Parar de piorar, é a primeira questão. Agora, a segunda questão, ela é muito importante, sabe por quê? É porque a economia, ela não tem artificialismo. Eu costumo dizer que qualquer artificialismo você tem um encontro depois na esquina, no tempo, né? Você tem um encontro. Então, a economia brasileira não está sofrendo nenhum problema assim grave, digamos, o que aconteceu, puxar cabelo? Não, tem que ter frieza, entendeu? Eu digo assim, a gente tem que agir como o médico legista, né? Que a função dele requer frieza. As pessoas podem estar ali traumatizadas com o que houve com o ente que ele está examinando, que ele está fazendo o exame. Mas ele é frio. Nós temos que ser frios como o médico legista nessas questões. E isso aí, veja bem, eu estou num processo em que a economia está incorporando aumentos de custo. Quando eu tenho que aumentar o preço da gasolina, dos combustíveis, inclusive álcool, e mais energia e a taxa de câmbio, eu estou jogando componentes de custo. Quando eu jogo componente de custo, eu tenho que admitir que à medida que a empresa tem custo, aumenta o preço. E à medida que você aumenta o preço da farinha, vai aumentar o preço do pão. É inevitável. E à medida que você aumenta o preço do diesel, vai aumentar o preço do transporte, que vai aumentar o preço do pão, que vai aumentar o preço do sapato. Ou seja, é um processo de propagação na economia. Isso aí não tem como eu impedir que aconteça. Bom, o que significa? Que nesse processo de incorporação, a inflação vai subindo, vai subindo. Tudo que eu fizer como na linha do Banco Central, eu agravo. Não posso fazer isso. Tem que aceitar que ela está subindo. Mas ela vai subir até onde? Vai explodir como nos anos 80? Eu falo, depende. Se você aumentar mais os juros, complica. Outra coisa, se você permitir que os contratos, inclusive salários, encurtem o período de correção, também explode. Então, você tem que manter 12 meses, não pode fazer coisa diferente. Isso aí, quando botaram o gatilho na economia brasileira em 1986, eu falei, isso é loucura, nós vamos cair em reajustamentos mensais, né? Aí muita gente fala, não pode, o Décio está atrapalhando. Não estou atrapalhando, é a lógica da economia. Então, agora ela está incorporando custos e está subindo. Ela sobe até onde? Eu falo, veja bem, se o dólar tem que subir para a indústria não quebrar de todo, para você restabelecer a paridade de compra com o resto do mundo, se a energia tem que subir, combustível tem que subir, isso aí está significando que uma parte da renda que está na economia está mudando de mãos. Você está devolvendo para o setor elétrico, para o setor petrolífero, né, e de combustíveis em geral, está devolvendo para a indústria, né? Porque nós tínhamos perdido o mercado, a indústria perdeu o mercado externo e interno. Agora você está devolvendo. Se você está devolvendo renda para a indústria,
o que acontece? Alguém tem que perder essa renda, porque a renda do país, ela é decorrente, é gerada pela produção de mesas, sapatos, arroz, feijão, ônibus, coisas assim. E ela está ligada a uma produção de bens e serviços. Então, ela tem um tamanho infinito. Se um setor está recuperando as perdas e aumentando, alguém tem que perder isso. E quem é que faz esse papel? A inflação. À medida que nós estamos agora incorporando esse componente de custo e a inflação está subindo, o salário está valendo menos. E é claro, as empresas vão fechar? Não, vão passar aumento de custo por preço. O governo vai reduzir impostos? Não, ele quer aumentar. Os juros vão cair? Não, eles estão aumentando. Então, quem você vira para o assalariado e fala assim, ó, infelizmente, isso aí, essa conta vai cair para o assalariado, para o autônomo também, né? Que vai cair como? A inflação vai engolir. Então, a inflação ela sobe até o nível necessário para que as suas perdas compensem os ganhos que os outros setores estão ganhando. Não adianta fazer aumentar o juro nem nada. Esse é um problema. Ela vai parar onde? Eu falo, olha, nos meus cálculos, ela vai parar entre 3% e 3,5% ao mês. Assim. Há o risco de que, como o Banco Central está aumentando os juros, ela começa a sinalizar que é entre 3% e 4% ao mês. Por isso que eu digo que tem que ser sangue frio, entendeu? E depois disso, aí você vai falar, bom, agora vamos pensar como que nós podemos reduzir a inflação. E vem a história do Plano Real, que foi o único plano que teve uma lógica, assim, deu uma saída para a questão inflacionária, foi o único, depois de 10 planos, né? Ou seja, mas isso é coisa futura. E agora? Agora é não piorar as coisas, entendeu? Professor, qual é o papel que esse programa de investimento em logística, o PIO, lançado pelo governo, pode ter na economia, no incremento da atividade econômica? Então, veja bem, ele é importante no sentido que você pode, inclusive, dependendo da questão do Lava Jato, você pode reativar as empresas, porque as empresas, elas têm um patrimônio, o país tem um patrimônio muito grande com as empresas, que é a capacidade de produzir investimentos, entendeu? O know-how, tudo mais. Então, tem que resolver essa questão, né, dessas empresas. E o programa de investimento impede que o desemprego aumente nesses setores, impede que as empresas se desorganizem, se desestruturem totalmente, o que é uma perda muito grande para o país, né? Então depende de um acerto, talvez em outra área, que é os acordos de leniência, etc., né, das empresas. Mas elas precisam disso, o país precisa disso. Então, não é que a economia vai crescer, mas é o seguinte, tem que fazer alguma coisa, e isso é importante, para parar de piorar a questão do emprego. E é importante, porque os investimentos em logísticas, assim, eles são fundamentais na economia, né? Mas, infelizmente, nós ficamos muito embevecidos com a história de que podia dobrar o salário mínimo, podia vender gasolina barata, o pessoal podia enricar à custa disso, não percebendo que era uma coisa ilusória e temporária, ia acabar. Então, mais com o pé no chão, a gente vê que os investimentos são fundamentais, são importantes, e eu acho que é por aí, mas a gente não pode ter a ilusão de que nós estamos dando solução para o problema maior, que é a economia ter que incorporar esses aumentos de custo, né? Senão, a gente vê o ajuste fiscal, o que é? O ajuste fiscal. Professor, falando sobre o ajuste fiscal, que inclusive é tema aqui do Congresso Nacional, na Câmara, os deputados no Senado, nós vamos ouvir, então, a opinião de alguns senadores sobre o tema em discussão aqui no Agenda Econômica. São muito importantes as chamadas parcerias público-privadas. O problema hoje é que muitos grandes investidores estão desistindo pelos critérios usados nos editais de licitação e de participação dessas concessões. Quando você faz uma concessão pelo menor preço, nem sempre o menor preço acaba, no final, sendo o menor preço. Porque, às vezes, uma empresa não muito especializada entra para oferecer menor preço e aí, ao decorrer da execução do projeto, ela acaba não promovendo e não fazendo a obra por falta de insuficiência financeira. O investimento é fundamental, né? Agora, nós temos que tirar esses investimentos do papel e colocá-los na prática, né? Eu acho que esse ano
é um ano difícil, você vê a economia se ressentindo exatamente da falta de investimento. Professor, o senhor acha que as PPPs perderam um pouquinho do charme ou ainda é uma ótima alternativa? Veja bem, nós temos várias formas assim que o governo atua por intermédio de terceiros, né? Um deles é a questão das rodovias, por exemplo, em que você dá a concessão, ou seja, eu modernizo, amprio, etc., administro e cobro o pedágio. Agora, a PPP já é diferente. A empresa entra como sócia e o governo dá garantia de rentabilidade, chova ou faça sol. Bom, para eu dar garantia de rentabilidade, eu tenho que comprometer receitas fiscais futuras. Então, o PPP tem uma limitação desse tipo. Eu entro de sociedade e digo assim, não, vamos aí construir uma superestrada Rio-São Paulo. Se eu fizer no regime de concessão e digo à construtora, quem fizer pode explorar essa estrada, uma estrada nova, paralela à coisa, pode comprar o pedágio X ou Y, né? E com isso tem a estrada, a concessão por tanto tempo. Essa é uma coisa. Se eu faço essa estrada por PPP, eu admito um sócio que vai colocar dinheiro, vai emitir títulos e vai buscar recursos aqui ou ali, e esse sócio terá a garantia de uma taxa de retorno X ou Y. Se eu tiver um movimento menor, um lucro menor, uma coisa menor, eu, Tesouro, tenho que cobrir. Ou seja, cobrir como? Com receitas fiscais. Então, eu comprometo receitas fiscais futuras na medida que eu tenho que garantir uma PPP. O que estou querendo dizer é que a PPP ela é limitada nisso aí. Eu não posso avançar muito no orçamento em comprometimento potencial, né? Para remunerar uma PPP. Talvez por isso que ela não tenha avançado muito. Um outro ponto também que aconteceu, que eu me lembro que foi obstáculo, é que muitas empresas que estavam querendo entrar na PPP, fazer uma PPP, eles estavam tentando lançar títulos e havia uma discussão, uma tentativa de que esses títulos fossem comprados por fundos de pensão, entendeu? E as coisas falavam assim, puxa vida, mas você pode colocar um mico no colo do fundo de pensão. Então, houve uma resistência muito natural, muito oportuna quanto a isso. Uma empresa, né, que vá fazer um empreendimento de PPP e queira captar recursos, você tem que ter uma regulamentação muito bem feita para evitar que você jogue no colo de fundos de pensão títulos que podem não ter a rentabilidade que um fundo de pensão requer, né? Então, eu acho importante. Mas a questão principal me parece que acaba sendo essa aí também, ou uma das principais, que eu comprometo numa PPP. Quando eu garanto o lucro, ela se aproxima de um cartório, né? Ou seja, eu entro numa PPP e, se não tiver um volume de receitas bons, né? Se não tiver, o governo paga a diferença. Mas poderia dizer também que nós não avançamos muito na PPP para ter uma experiência que se possa discutir de forma mais profunda a validade da PPP, até onde, quais são as limitações mesmo. Nós não temos muita experiência porque praticamente nós chegamos e não avançamos nisso. Muito bem, professor. O Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, entre em contato pelo telefone 0800 61 2211 ou, se preferir, acesse o nosso site www.senado.leg.br/TV. Agradecemos ao professor Dércio Garcia Munhoz e também a você pela companhia e deixamos o convite para que acompanhe os próximos programas do Agenda Econômica. Até lá.